nova, né? É de 2020 para cá. Exato. E é uma lei que eu, com todo mundo que eu conversei até hoje, alguns clientes grandes, médios e pequenos, pessoas que não têm empresa, não tem claro o que é, o que impacta, multas, consequências, etc. Então, é uma baita oportunidade hoje para que a gente esclareça o que vem a ser a lei de proteção de dados. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Agradeço o convite de fazer parte aqui do Poder RS. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regular, então, a utilização dos dados pessoais, né, das pessoas naturais, tanto por coleta por pessoas físicas, por empresas, por órgãos públicos. Então, é uma lei nova, é uma lei que, no início, muita gente achou que não ia pegar. E, de fato, teve a questão ali da promulgação em 2018, depois ela foi ter a validade em 2020 e só iniciou a questão das sanções administrativas em 2021, né? Por conta de toda a pandemia que a gente teve aqui no mundo, né? Então, teve esse período aí maior. Mas, de fato, ela já começou a valer, já existem aplicações de multas, sanções, não só pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também pela própria Justiça, né? Então, vale muito a pena a gente aprofundar. Porque já aconteceu, né? Algumas sanções em algumas empresas, a gente vai deixar para o final a aplicabilidade dela. Mas, primeira coisa, num programa que toda quarta a gente fala de empreendedorismo, não importa empresa grande, média ou pequena, a gente vem sempre trazendo conteúdos para que melhore a vida do empresário, para que essas empresas ajudem a gerar empregos e tudo funcione e a roda da economia gire. É natural que as pessoas fiquem um pouco receosas. Por exemplo, a lei, ela é um obstáculo para a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias? Ela chega a ser uma barreira? Na realidade, Márcio, não. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa justamente fazer com que essa inovação ela ocorra de uma maneira responsável e ética com os seus clientes, né? Porque ela promove a confiança com os consumidores para incentivar, então, a adoção de tecnologias para proteção desses dados, né? De forma alguma, a lei vem para impedir que os negócios sejam feitos, que as empresas possam dar seguimento nos seus negócios, mas ela vem justamente para regular, para impedir que eu utilize os dados que foi confiado a minha empresa de uma forma ilegal, que não é a que deveria estar sendo feita, né? Porque a lei, ela tem essa questão, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei principiológica, né? Então, ela tem princípios, né? Então, o princípio da finalidade é justamente eu informar, de fato, para que aquele dado está sendo tratado, para uma transparência, né? Que também é um outro princípio. Então, de fato, ela é uma lei para ajudar a regular essas relações de uma forma segura e confiável. Perfeito. E a questão, o medo das pessoas, é caro implantar isso, né? Eu quero estar dentro da lei, eu quero fazer... Não, por mais que o cara não seja, né, uma pessoa muito informada, a princípio as pessoas do bem querem estar dentro da conformidade. Quanto custa? É caro? Como é que funciona para que tu esteja dentro da lei? Então, né, a questão de valores, ela tem muito mais a ver com a complexidade do negócio. Se é um negócio muito complexo, se a empresa não tem nenhuma prática já adotada internamente ali de segurança, né, de saber os processos, como acontecem esses processos dentro da empresa, é um pouco mais complicado, mas não significa que é caro. É mais caro eu pagar algo para eu estar em conformidade com a legislação, ou lá na frente chega uma fiscalização e me impede de continuar meu negócio. Ou uma multa, por exemplo, que as multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é de 2% do faturamento bruto anual de uma empresa por evento. Então, em casos de duplos eventos ou mais eventos, é sempre aplicado 2% do faturamento bruto anual. Então, é muito maior do que, de fato, a questão do custo da própria implementação, né? Então, até na Comply, nós desenvolvemos uma ferramenta de autoadequação que acaba, muitas empresas pequenas, contratando esse serviço porque é mais em conta e, por ser um negócio menor, consegue fazer um mapeamento dos seus processos de uma forma mais organizada. Então, facilita bastante e é um valor que vale a pena investir, porque é um investimento, não é um custo. Boa. Ju, eu sou da área de vendas, né? Eu ajudo muitas empresas a melhorar desde o atendimento a todo o processo de gestão na área comercial. E logo quando essa lei surgiu, muitas pessoas que contratavam meu serviço ficaram, puxa, e agora essa lei vai impedir
marketing, vai impedir vendas. Como que está nessa questão da área de vendas nas empresas com a lei? Tá, então a lei ela não impede nenhuma atividade de marketing, de venda, seja devendo ela ser feita de maneira responsável e transparente, que é exatamente o que eu falei no início. Como a lei é principiológica, essa necessidade de ter esses princípios, de ser transparente com os consumidores, vai sempre fazer com que tu possa dar continuidade do teu negócio sem ter nenhuma barreira. Então, sim, pode ter continuidade, não vai influenciar em nada e dá para seguir desde que vocês estejam cientes de como é feito todo o processo e seguindo as regras aí da legislação. Bem legal. Tem uma pergunta aqui que eu anotei que o pessoal fala de mito, né? E a questão de eu preciso que o pessoal tenha o consentimento explícito dos titulares e todo tipo de tratamento dos dados pessoais precisa ser explícito? Então, esse é um dos maiores mitos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Falou em Lei Geral de Proteção de Dados, se fala, eu preciso do consentimento para continuar meu negócio. Não, não é verdade. O consentimento é uma das bases legais para tratamento dos dados pessoais, né? O artigo 7º da lei, ele nos traz 10 hipóteses de tratamento e eu posso elencar o meu negócio dentro dessas 10 hipóteses. Pode ter casos que o consentimento vai ser, de fato, a hipótese para ser utilizada naquele processo. Mas, outros casos eu posso usar contratual, posso usar legítimo interesse, em casos que se aplique o legítimo interesse. Então, tem diversas outras possibilidades. E é um maior dos problemas, né? De todos os clientes, quando chegam para nós, falam, vocês vão tratar tudo como consentimento? Porque é a mais frágil, né? Eu posso revogar o meu consentimento como titular de dados a qualquer momento. Então, é o mais frágil, a gente evita utiliza realmente nos casos que é obrigatoriamente necessário existir o consentimento naquela relação. Bacana. E só se aplica para dados digitais? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica tanto para dados digitais, dados físicos, né, coletados tanto por meio eletrônico como meio físico ali, preenchimento de uma ficha. Então, não, ela não se aplica somente aos dados digitais. E curioso, né, que é uma coisa muito importante a gente trazer aqui, as pessoas acham, eu não coleto os dados, né, então eu não estou fazendo um tratamento de dados. A mera visualização de um dado já é um tratamento de dados. Então, deixar um documento em cima da mesa e você se ausentar, por exemplo, já está configurando ali um tratamento de dados se alguém entrar e ver aqueles dados ali. Então, esses cuidados, são coisas pequenas no dia a dia que a gente não vai enxergando, mas que quando a gente vê assim, no geral, poxa, realmente, de fato, é uma forma de eu proteger aquelas pessoas, aqueles dados que não deveriam estar sendo expostos de qualquer forma para qualquer pessoa ver. Boa, em seguida a gente vai falar de alguns casos que aconteceu isso, foram vários, né? E recentes de 2018, 19, 20, 21 e um nesse ano. Mas uma questão também, esses dados estão na nuvem, eu não preciso me preocupar, já está lá na nuvem. Como funciona isso? Então, mesmo que os dados estejam nas nuvens, a empresa ainda é responsável pela operação desses dados. Então, a lei, ela exige que as empresas adotem as medidas de segurança adequadas para a proteção desses dados. Porque eu posso ter uma nuvem, contratação de uma nuvem, e essa nuvem ser em um outro local, um outro estado, outro país. Como é que eu sei como é que está sendo regulado? Como é que eu sei se eles realmente estão cuidando daqueles dados? Então, existe, né, a verificação ali por due diligence através de contratos também, fazer essa verificação antes de fechar um contrato. Mas, não, estar na nuvem não significa que não precisa se preocupar. Até porque, no dia a dia, eu vou tratar esses dados. Eu vou ligar para um cliente, eu vou fazer o preenchimento de uma ficha, eu vou fazer o que quer que seja com aquele dado, e isso já se caracteriza como essa questão de tratamento de dados pessoais. Perfeito. E a questão só se aplica para grande empresa ou as pequenas e médias têm que se preocupar ou não? Como é que está isso? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para todas as empresas, independentemente do tamanho. Se ela é uma empresa de grande porte, uma empresa de médio porte, ela vai se aplicar. Porque ela trata dados pessoais. Se eu tratar dados pessoais, eu já vou estar sendo regulada pela Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo não sendo uma empresa. Então, eu tenho que atentar, mesmo sendo uma média empresa, uma microempresa, porque elas precisam também estar em conformidade. Que é exatamente isso. Inicialmente, quando surgiu a legislação, pode não ter tido ali a ação inicial da autoridade responsável por fazer as fiscalizações, mas quem regulou foi o mercado.
uma empresa não ia se pôr em risco em fechar um negócio, por exemplo, com uma empresa que não está regulada. Eu vou assumir todo o risco daquela relação e o outro não está ali compartilhando daquele risco, né? Apesar da responsabilidade ser solidária ali nessa situação, ela não vai querer assumir. Então, o mercado mesmo foi se autorregulando durante esse período, né? Falando de mercado, Ju, o que tem de situações que aconteceram e como que isso anda, como é que é a repercussão na prática? Tá bem. Eu acho que seria interessante a gente começar por um caso de 2020, logo no início ali das aplicações da Lei Geral de Proteção de Dados, de fato, né, entrar em vigor. Foi o caso de uma construtora, né, não vou citar o nome aqui, mas ela foi acusada de utilizar indevidamente os dados dos compradores dos imóveis. O que ela fazia? Ela compartilhava aqueles dados com imobiliárias, né, para vender imóveis para planejados. Então, ela compartilhava aqueles dados com aquela empresa e gerou uma repercussão muito grande. Né? Por quê? A questão da multa e da sanção pode até não ter sido muito alta porque não foi uma aplicação da ANPD, né? Que é a autoridade responsável por isso. Foi pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi esse caso. Foi R$10 mil a multa nessa situação, mas o que foi pior para essa construtora não foi isso, foi a exposição na mídia, né? Porque tu traz essa questão assim de expor, né, que aquela empresa estava divulgando os dados de forma indevida dos seus consumidores, dos seus clientes. E aí eu, como consumidora, já fico, por que eu vou comprar com eles se eu posso passar por uma situação dessas, né? Também teve a questão de reputação, né? Exatamente por isso, eu não vou comprar para expor também os meus dados. Se eles estão compartilhando com esses, eles podem compartilhar com outros. Então, essa questão foi muito forte. E, com isso, veio a questão de ser necessária, então, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vou dizer que foi ruim para mim, porque para a empresa foi realmente muito bom acontecer e as pessoas verem a necessidade dessa conformidade, né? Mas, nesse momento, assim, eu percebi que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ganhou uma repercussão muito maior, justamente porque o Tribunal de Justiça também estaria atuando, multando empresas que não estivessem tratando da forma correta ali os dados dos seus clientes, né? Bacana. Ju, no último minuto agora, quais são as considerações que tu gostaria de passar para as pessoas ficarem um pouco mais ligadas e sabendo o que deveriam não fazer, tanto o empresário quanto as pessoas? Então, a lei ela não veio para atrapalhar os negócios, ela veio para regular. E todo empresário, ou qualquer que seja o órgão, né, que trate dados pessoais, ele quer esse cuidado com os seus clientes, ele quer que os seus clientes confiem naquele negócio, né, de uma forma livre, uma forma transparente junto com eles. Então, essa conformidade com a legislação, ela não só vai garantir que ele esteja de acordo com a lei para evitar possíveis multas, sanções ou danos até de imagem, de reputação, mas também de seguir o seu negócio livre. Então, é uma forma de você estar livre para poder fazer as coisas da forma mais correta possível. Então, procurar uma pessoa, uma empresa, uma pessoa que saiba te explicar exatamente como proceder, vai ser sempre a melhor solução. Muito bom. E a nossa empresa está sempre à disposição para todo mundo aqui. Obrigado. Advogada Juliana aqui.